O que está para acontecer na sua vida? Bem-vinda e bem-vindo. Eu sou o Leandro, te acolhendo para que tenhamos juntos mais uma leitura de runas por aqui. Então, vamos lançar o olhar para os caminhos, entender mais um pedacinho da vida, como estão as possibilidades aí diante de nós, o que está à nossa volta nesse momento. Então, o oráculo das runas vai nos trazer revelações importantes a respeito desse momento da sua jornada. Eu vou lançar as runas 3 vezes, 3 pedras da mesa para você escolher a sua. As opções de hoje são: a primeira, amazonita; segunda, pedra ônix; terceira, apatita. Então deixa a sua intuição te guiar, pausa o vídeo se você quiser se concentrar um pouquinho. O tempo de início para cada uma das opções vou colocar aí abaixo na descrição, então é só você dar uma chegadinha aí abaixo e clicar, indo direto para a sua leitura, tá bom? Se você já se definiu, se inscreve com a gente, ativa o sino, deixa o seu like, traz uma energia positiva aqui nessa abertura. Então, começando, você que fica na amazonita, opção 1, já vamos direto aqui. A sua pedra te representa na mesa, é onde está colocada a sua energia. E o que eu estou observando aqui é que você vive um momento que é de uma certa agitação nos caminhos, tá? Onde você vai perceber que certas coisas ficam para trás, tem acontecimentos que você não pode controlar, tem energia de corte, limpeza, banimento acontecendo aqui, e eu vejo que isso vem para bem. É a atuação espiritual que está te gerando movimento na vida, que está fazendo a coisa andar, sabe? São situações que às vezes, não vou mentir para você, trata-se de situações que de repente até vão te desgostar um pouquinho, inicialmente, sabe? Aquilo onde a gente está ali, apegado, acostumado, zona de conforto, e às vezes vem a vida, né? E faz cair uma tempestade, leva a coisa embora, sabe? Tem um pouco disso aqui, mas eu vejo que vem para bem, porque existem coisas aí que estão atrasando a sua jornada. Estão te criando certas limitações e o oráculo das runas está mostrando que você pode mais, que é um momento para você de viver novas conexões, tá? Então, só que para que isso aconteça, é necessário essa vibração de corte, banimento, de você se libertar de certas circunstâncias que vêm atrasando aí um pouquinho dos caminhos, um pouco da jornada. Prepare-se para mudanças e permita-se viver novas descobertas. O oráculo das runas aqui revela que a sorte está a seu favor para que seja assim, para que você se perceba em um momento onde você se dá conta que a vida pode mais, e isso é muito gratificante, tá? Eu noto, olha só, uma situação importante. Vou até apontar no jogo aqui para você. Essa é a runa que é a runa do granizo, Hagalaz. É a runa que aponta acontecimentos fora de controle. Então não adianta você, sabe, se agarrar aos seus planos, à sua forma de viver e de fazer acontecer, porque aqui é uma runa que mostra que sai diferente, que às vezes a situação dá uma redirecionada, mas é justamente isso que vai fazer andar. Você vai perceber que tem uma correção de trajetória de alguma forma para você experimentar. E isso vai te impulsionar mais resultados na vida. Se por um lado vem o granizo, vem a tempestade e pode causar aquela energia que nos desperta uma certa aflição, né? Porque é uma necessidade do ser humano ali de ter tudo sob controle, a nossa razão nos determina para que seja assim, né? Eu preciso estar no controle da situação, porque é assim que eu consigo organizar o meu dia, a minha rotina, fazer as minhas coisinhas e apontar na direção para onde eu quero caminhar. E às vezes a coisa dá ali uma guinada e você pode se perder um pouco nesse processo, tá? Guardadas as proporções, essa é a runa que traz uma energia, se a gente for pensar no tarô, muito equivalente ao arcano da torre, que é aquele arcano de destruição para uma reconstrução, onde as coisas são ressignificadas, reformulação de vida,
sabe? E é o arcano que tem o nome da casa de Deus, então é a informação da energia suprema botando ordem e muitas vezes fazendo desmoronar o que são castelos de areia para que a gente possa construir, né, ali uma edificação com bases firmes a partir de agora. Então essa é uma runa que pode mostrar, sabe, esse cenário de uma certa tempestade que acontece na vida, mas eu vejo isso aqui acontecendo de uma forma muito breve com você, porque brilha o sol, tá? A gente tem a runa Soul Willow aqui também, que já traz essa força de luz para os seus caminhos, com mais energia vital, com mais força para que tudo possa funcionar, para que você experimente sucesso, felicidade, realizações, nesse sentido de mudanças, tá? Então eu percebo aqui muito dessa necessidade. E dentro desse processo que você passa a viver, o que que as runas dão? Novas conexões, novas oportunidades, tá? Mas também uma necessidade de você desenvolver um lado aqui de olhar mais para si. Se nós temos essa informação no oráculo, significa que talvez você venha se desconsiderando de alguma forma o seu lado interno, as suas necessidades mais internas, um olhar mais íntimo de você para você, sabe? É quando a gente começa a buscar muito do lado de fora, nas pessoas, é quando a gente está muito naquela necessidade, né, de afirmação, sabe? Então a gente está projetando muito no que tem para acontecer, no que a gente vai conseguir viver ao lado de alguém, e a gente deixa as nossas próprias necessidades ali meio de lado, tá? Então as runas dão aqui um pouco dessa visão para te ajudar a perceber mais do que você está carregando dentro de si agora e que possivelmente você tenha para manifestar, ok? Eu tenho aqui a informação nesse sentido também de que está sendo necessário você ter aí uma dose de mais recolhimento, de uma certa introspecção, para você estar um pouquinho mais no seu cantinho e desacelerar um pouco a mente para você curar algumas coisas em si. Aqui a gente tem a runa do espinho, mostrando que você vem carregando aí algumas feridas e tentando viver às vezes na base do atropelo, porque a vida está acontecendo, então a gente tem que caminhar, a gente tem que ir, seja como for, porque foi assim que me ensinaram, né? Tá doendo, finge aí e segue a vida, né? Vai com dor mesmo. Não é assim, muitas vezes, a vida, né? Você se queixa de alguma coisa, todo mundo já fala que é frescura da sua parte, para de chorar, para de reclamar, vamos pra frente. Depende, né? Depende. Tem hora que a gente tem que dar uma sacudida e seguir mesmo, mas tem hora que a gente tem que parar um pouco e perceber, peraí, será que é como estão dizendo? E talvez seja esse o aspecto, onde as runas pedem para que você se recolha um pouco mais na sua própria energia, porque nessa hora, para você se perceber, não é sobre o que estão falando a seu respeito, sobre como você é, sobre o que você tem que fazer, é sobre o que você sente, sobre as suas próprias necessidades, é sobre você perceber as feridas aí internas que você carrega e que você está precisando curar. Então tem que ser um momento seu, é onde você se retira um pouco do barulho da vida, sabe? Para você ter uma reconexão com a sua própria essência, experimentar mais da sua espiritualidade, para que você possa desenvolver assim a coragem, para que você possa perceber as estratégias certas para viver, direcionar a sua energia para vencer também as próprias necessidades. Certas coisas que vêm te acontecendo estão te trazendo ensinamentos importantes, principalmente nesse sentido de conexão interna e de autoconhecimento, tá? Aqui a gente tem essa condição, onde você deve estar agora um pouquinho mais na sua própria companhia para perceber essa parte emocional, de repente, que não está muito legal, para que você possa viver uma melhoria. A runa que aponta para o aspecto emocional, ela vem aqui e a gente tem a runa que traz um despertar de um novo dia para você, uma runa de esperança, tá? Então, é uma runa que mostra para você também que nada está perdido, mas eu acho que você vive um momento aí de precisar repensar suas estratégias para viver, para que você possa, né, a partir do momento onde você
cicatriza as suas feridas internas, as suas feridas emocionais aí, quem sabe, aí você se fortalece. Aí você tá na energia certa para enfrentar as circunstâncias, tá? Mas pensa com carinho numa coisa que é muito especial agora. Se tem alguém, seja quem for, amizades, alguém da família, às vezes até o seu parceiro, a sua parceira, sabe? Dizendo que certas queixas suas são frescura, porque você está reclamando demais da vida, porque para você nada tá bom. As runas informam que não é isso agora, tá? Que realmente tem um processo aí seu de autopercepção para que você identifique isso e para que você perceba a forma de se curar, tá? É um momento importante para você desenvolver a seguinte consciência. Se você está carregando realmente alguma ferida aberta, se tem uma mágoa, se tem um ressentimento, se tem alguma coisa que você não conseguiu superar, sabe? Não é porque alguém te machucou, é porque você se machucou com alguma coisa que alguém fez. Tudo é sobre o que a gente permite ou sobre o que a gente se permite, tá? Então, assim, pense dessa forma. Ah, tal situação me machucou, tal pessoa me machucou. Repensa isso, reformula isso. Você tem a runa que pede reformulação aqui, para você passar a pensar da seguinte forma. Não foi fulano que me machucou. Sabe por quê? É você começar a pensar que fulano não tem esse poder. Você se machucou com o que fulano fez, ou fulana fez, ou com alguma coisa que aconteceu, sabe? Você se colocou num processo de dor aí e você pode sair dela, sabe? Então as pessoas não têm esse poder que está em você. Determinadas situações não têm esse poder que está em você. Então é esse momento aqui de uma grande descoberta para você, onde ao você ter um pouco mais dos seus momentos de reclusão mesmo, sabe? Se afastar um pouco das situações, ao invés de a gente ficar ali tentando consertar e às vezes discutindo, debatendo, tentando convencer quem não quer te ouvir, sabe? E aí a gente só vai transformando tudo numa bola de neve emocional que não adianta nada. Então, ó, essa runa pede para você um pouco da distância, um pouco do silêncio, sabe? Você estar mais no seu cantinho e entrar assim no modo espera, sabe? Para você ter aqui, olha, mais de um despertar espiritual, onde você realmente encontra esse guerreiro, essa guerreira espiritual que há em você para você vencer as circunstâncias, estar mais forte para a vida, tá? O que o oráculo está mostrando é muito dessa força de superação que acontece, a vida te levando para esse caminho, sabe? Então, dentro do que a gente tem para dizer aqui sobre o que está para acontecer na sua vida, sabe? É um pouco dessa reviravolta nas coisas, de você perceber que tudo começa a pegar outra direção, que o viver ele precisa sair de um modo de insistência e é por aqui que eu vou e é nessa direção e uma hora vai dar certo. É uma questão de persistir e aí eu acho que você já está precisando identificar se é uma persistência ou se já virou uma insistência, uma teimosia da sua parte, um pensamento até obsessivo de buscar uma tal situação, de uma tal forma de querer viver de um determinado jeito, tá? E o que a gente percebe aqui é uma transformação de vida para você. É um redirecionamento nos caminhos, tá? Onde a gente vê que é o espiritual que está trazendo uma mudança e está trazendo revelações aqui, faz certas coisas caírem por terra, certos conceitos caírem por terra. Como eu disse, não vou mentir para você, pode ser um momento de desconforto, talvez você já esteja vivendo isso, sabe? Por quê? Talvez você já esteja experimentando essa condição de ter a dificuldade de controlar as coisas, parece que tudo está saindo do seu controle, e tem gente se afastando, e tem coisa que parece que não está rolando, e ao mesmo tempo tem possibilidades surgindo, e você tentando entender o que representa. É essa mudança, sabe? É essa guinada de vida. Então, se você está experimentando isso, é um pouco da sua percepção acontecendo na energia dessa runa
Hagalas, que é a runa que traz transformações mesmo. É uma runa de limpeza, de rupturas com velhos padrões, tá? E é como eu te falei, essa runa aqui é a runa da necessidade, onde, né, você vem vivendo e esperando certas coisas se desenvolverem dentro dessa energia, onde acontece a falta, onde acontece a carência, onde nós ficamos aqui meio limitados. E essa runa vem exatamente romper com esse padrão para que você tenha movimento, viva novas descobertas. Muito disso tem a participação espiritual, sabe? Então são coisas que vão acontecendo na vida e é onde você tem que saber se deixar conduzir também. Tem hora que a gente tem que tomar as rédeas ali da situação, estar à frente, porque depende mais de nós mesmos, mas tem hora que a gente tem que se deixar conduzir um pouco, tá? E é o seu caso aqui. Inclusive a runa que te pede para tomar as rédeas e, e você saber exatamente para onde está indo, ela não veio na mesa agora, tá? Porque tá faltando essa energia, né, de um caminho bem definido que tá funcional para você. Tá precisando transformar, ok? Para você que não está experimentando, de repente, essa movimentação, né, transformações ocorrendo, situações que pegam uma certa distância, outras que estão surgindo. Se você não está vivendo isso, mas você pode estar com um sentimento de que a vida pede mudança, tá? É essa runa que está mostrando isso para você, o que a sua intuição já começa a apontar no sentido de uma transformação. É a sua alma, né, despertando aqui para novas possibilidades, visão de vida que está surgindo aqui e que vai te ajudar a se colocar no caminho certo, tá? A runa do sol que veio aberta no seu jogo é muito importante de estar aqui, com uma energia apontada no seu caminho, porque é a runa que traz a felicidade, que traz o sucesso, que traz você conseguindo se reencontrar no melhor da sua energia, de força vital, para você experimentar o seu brilho e seguir em frente tendo as suas conquistas. Só que para isso, algumas vezes, né, a gente tem que repensar o caminho, a gente tem que reformular mesmo, tá? Então eu percebo você nesse momento de vida aqui, certo? E digo para você uma coisa, é uma hora importante para você se voltar à sua espiritualidade, tá? Porque as runas dão aqui a energia de caminhos espirituais se abrindo, gerando movimentação para você desenvolver mais o seu potencial, para você saber melhor como se direcionar, sabe? Para vencer as suas limitações. Momento para você muito forte de espiritualidade, de mediunidade, que talvez você poderá sentir ou até já esteja sentindo, tá? E eu vejo esse movimento espiritual na sua vida causando grandes mudanças também, sabe? Tem um despertar aqui acontecendo com você e é aquela hora onde o que você está vivendo ou está para viver combina muito com o que eu digo algumas vezes, dependendo de qual é a mensagem que está no oráculo e é exatamente a mensagem que tá para você aqui, que é a seguinte: é quando você começa a perceber que talvez você está se sentindo uma pessoa meio desencaixada na vida, sabe? Porque as coisas que faziam sentido estão deixando de fazer, uma companhia que você apreciava parece que não tá mais funcionando igual, as amizades parece que já não te satisfazem, os lugares que você gostava de frequentar parece que não tem mais a mesma graça, sabe? E aí, de repente, você começa a se preocupar. Até porque, de repente, numa dessa, vem gente falando que você mudou, que você tá esquisita, estranho. E você começa a se preocupar, porque talvez você se pegue, né, numa energia meio depressiva. Você fala, será que eu tô caindo numa depressão? Porque, não sei. Parece que as coisas estão perdendo a razão de ser, né? Não tem mais o sentido que tinha. Parece que tudo está errado à sua volta. Esse sentimento de um desencaixe mesmo, né? E que muitas vezes vem acompanhado de um sentimento de culpa quando as pessoas te apontam o dedo e falam que você parece que não está legal, que você está agindo de uma forma estranha. O que está rolando aí? É a vida, sabe, passando por uma transformação. É um despertar seu para novas possibilidades. É você vivendo um momento de transcendência. Essa runa traz isso, tá?
junto com uma força intuitiva muito importante que vem te mostrar possivelmente isso tudo que você está experimentando aí mesmo, tá? Das coisas mudarem muito à sua volta e uma espécie de um chamado interno para você buscar novos caminhos, para que você descubra mais da vida, sabe? Tem algo muito importante para você descobrir, para você viver, e eu vejo a espiritualidade causando isso para você, gerando isso para você. Um momento forte aí de intuição, de mediunidade, de novas descobertas. Essas duas runas juntas aqui, elas falam muito sobre essas percepções mediúnicas, jornada astral, sabe? Que, assim, olha, ressignifica mesmo, traz uma nova visão, te coloca numa situação de desprendimento. Então é esse momento para você, de alcance, de nova visão. E qual seria um cuidado importante para você tomar? Eu diria, cuidado com um processo às vezes de negação, sabe? De você perceber toda essa movimentação espiritual na sua vida, sentir essa energia dessas mudanças que estão acontecendo e de repente você se esforçar para ignorar tudo isso e para continuar tentar vivendo como você vinha vivendo, exatamente como você vinha vivendo, tá? Cuidado, né, com essa negação, né, que às vezes é o que acontece, é um aspecto negativo que vem nessa runa quando a gente não vivencia essa energia do jeito certo. Uma runa que traz a visão, que traz o despertar. Então é a vida, sabe, jogando ali às vezes um holofote para você perceber mais direções. Quando de repente você achava que tinha só esse caminho, vem uma luz espiritual e assim, acende o refletor e aí você percebe, nossa, dá para ir por ali. Caramba, tem uma possibilidade ali. Tem coisa que eu não tinha visto. Então é esse momento onde tudo se amplia, sabe? E aí é normal a sensação mesmo de as coisas parecerem fora de lugar, tá? A energia dessa runa, mas é todo esse movimento espiritual e tenha coragem de viver esse processo, tá? Para você vencer as suas limitações. É o momento onde você está se descobrindo ser maior do que você é, ser mais capaz do que você se julgava ser. Então, viva essa energia, tá? Isso vai te colocar em boas companhias, isso vai te colocar no lugar certo, tem uma melhoria de vida para você experimentar, tem um processo aqui de amadurecimento, para você poder experimentar uma relação mais madura, estar com as pessoas certas ao seu lado, certo? Para você que veio aqui pensando no amor, poxa, o que pode acontecer para mim nos caminhos afetivos aí, a gente tem essas runas que trazem uma mensagem muito bonita para o amor, porque aqui é a runa Lagus, que traz o elemento água, a fluidez para a vida pela força dos sentimentos e uma mensagem de esperança para a sua vida sentimental. Quase derrubei aqui a nossa torrezinha de sodalita, né? A nossa ponteirinha aqui. Então uma mensagem de esperança, de um recomeço para sua vida amorosa também. Só que para você poder viver isso, né, você está precisando de uma reconexão consigo. E é o que nós temos aqui, tá? Momento para você buscar mais do espiritual, ter um pouco mais dos momentos aí consigo, experimentar mais da sua própria companhia para você vencer as dores do passado, aquilo que te feriu. Na verdade, onde você se machucou com alguma coisa que aconteceu, não foram as pessoas, não foram as circunstâncias que te machucaram, né? Você se machucou com isso, o poder é seu. Você agora está na condição de poder transmutar isso e se fortalecer, tá bom? Então nós temos essa melhoria de vida. Então você que veio aqui numa de, meu Deus, tá tudo desmoronando, o negócio tá feio pro meu lado, né? Deixa eu ver a mensagem das runas para entender o que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Tem esse movimento espiritual acontecendo na sua vida e que está produzindo transformações, está gerando novas visões, está assim reconfigurando as peças no tabuleiro da vida para você. E daqui a pouco vai ficar mais claro para você ter toda essa percepção aí, tá? Se você sente que está vivendo uma espécie de noite escura da alma também, é um pouco da energia dessa própria runa aqui também, sabe? Mas a própria runa que traz a luz de um novo dia já está aqui para que o sol possa brilhar e aí você esteja na sua melhor conexão com a sua intuição, você seja a pessoa mais forte para seguir, tá? Então,
no lançamento aqui das sementes, olha que mensagem, né? Que às vezes vai além mesmo, as runas são poderosas, né? Na comunicação espiritual que nos revelam. Então nós tivemos tudo isso para você. Agora o que eu vou fazer? Vamos colocar uma cruz aqui. Vou deixar aqui ó, as nossas sementes. Vou trazer o nosso outro set para a gente colocar uma cruz. Vamos pegar um direcionamento final, te passando aí uma ideia para a vida. Que serve também como previsão, tá? Que está para acontecer na sua vida. Nós temos esse cenário de transformações, de maior conexão espiritual, de você vencer limitações, experimentar relações mais maduras, mais do seu sucesso. E para que tudo isso esteja ao seu alcance, né? É necessário que você esteja na conexão total com o seu próprio ser, tá? Ó, coloquei uma linha aqui e o que nós temos? A runa da colheita, a runa que traz para você convivência, uma runa que aponta para o ser humano, que fala de pessoas à sua volta, sabe? Fala do seu próprio ser também, né? A integridade com o seu próprio ser, mas principalmente essa participação de pessoas na sua vida e a própria runa da esperança que está aqui, da gás, que traz a luz de um novo dia. O que nós temos então? Alguém vindo participar da sua vida aqui, uma pessoa com quem você poderá viver grandes possibilidades, tá? E Hera traz aqui a experiência dos frutos que você poderá experimentar. Mostra que os esforços não são em vão, mas é uma runa que também fala a respeito dos ciclos, né? Como eles precisam ser respeitados, para você ter um entendimento de que, apesar de que nós estamos aqui falando sobre o que está para acontecer na sua vida, é necessário também que você não fique não vibre, né? Melhor dizendo, no imediatismo, na pressa, afobação, ansiedade, entender os ciclos aqui, tá? E essa é uma runa que eu estou sentindo para te dizer também, que ela vai trazer um grande aprendizado, porque nessa ideia dos ciclos, a gente também corre o risco das repetições, né? Fazer tudo igual, repetir ciclos na vida, ou girar em círculos, né? Como muita gente diz mesmo. Tem muita gente que, vivendo a experiência dessa runa, faz isso, tá? Fica ali reproduzindo experiências, e o que a gente viu? Uma energia agora transformadora, um alcance maior espiritual, exatamente para trazer a você insights quanto ao que deve ser mudado nas experiências cíclicas de vida, tá? E ainda mais com Dagás, que traz propriamente um insight, né? Então é um novo dia para se viver, e um novo dia sempre deve ser visto como uma nova oportunidade onde tem alguém na jornada com você, tá? Então essas runas trazem uma previsão, por exemplo, de uma ótima experiência a dois, né? Mas assim, com as coisas transformadas, ok? Quando a gente falou a respeito de banimento, cortes, rupturas, se a gente pensar no lado amoroso, né? E aí você que às vezes tem alguém em mente, ai meu Deus, então eu vou ter que esquecer a pessoa. Não necessariamente, tá? Aqui inclusive a gente tem o que pode ser um grande entendimento ao qual se pode chegar, a runa que traz a esperança, mais uma chance na vida entre pessoas que se desentenderam ou que estão vivendo de uma forma cíclica, desgastada, precisando quebrar, né, um pouco dessa energia para se redescobrir. E é esse momento mesmo de redescobertas, mas você deve estar primeiro na sua melhor versão, para você poder viver a melhor versão de um relacionamento, tá? Então, são runas aqui que trazem uma ótima possibilidade, um ótimo caminho de mais entendimento a dois, de esperança em uma relação, porém, que está precisando muito ser repensada. Tem ruptura, tem banimento para se fazer, não dá mais para continuar sendo como era antes. Isso é muito claro, e principalmente eu acho que é um momento, se você vive essa circunstância, sabe, de estar pensando em alguém, você veio mentalizando alguém para participar do oráculo, uma relação que está complicada, a pessoa que se afastou,
sabe? É um momento importante, principalmente se tem um afastamento agora. Faz sentido que seja assim. Então deixe estar um pouco, tá? Confia na vida nesse momento, deixa fluir um pouquinho, porque tem aí, como nós vimos, feridas para serem cicatrizadas. E aí nessa hora, se a gente vai tentar conversar, o que que acontece? Às vezes, mais palavras que ferem, sabe? Um cutucador do outro, então tem que deixar fechar a ferida. E a gente só consegue isso dando um certo espaço para a gente encontrar logo mais ali na frente o melhor das possibilidades. Então nós temos essa condição, sabe? De deixar estar um pouquinho, de um recomeço. Essa é a runa que traz essa experiência de um recomeçar, de mais possibilidades. Se nós temos a colheita aqui, mais possibilidades a dois, tá? Então, são perspectivas boas que estão aqui, só que você precisa ter a clareza de que não se trata mais de continuar vivendo como era antes, certo? Então, dentro do que está para acontecer, nós temos uma reaproximação, mas eu não vejo isso imediato também, tá? Nessa parte afetiva, para quem quer realmente vencer o passado, sabe? Não interessa mais nada de ex, o que eu quero é poder reescrever a minha história. Então você tem essa grande energia, né, de uma ruptura para viver, essa vibração de corte, banimento, como nós falamos, sabe, das coisas sendo ressignificadas, e isso te colocando numa situação de desprendimento das limitações emocionais, das carências, para que você primeiro experimente mais do seu próprio ser, para você se colocar na energia certa para viver um relacionamento, tá? Então nós temos aqui essas runas trazendo a ideia importantíssima de um recomeço. É só sobre o amor? Não, eu estou direcionando bem para esse aspecto da vida porque eu sei que é importante para muita gente. Mas eu estou falando aqui de um recomeçar em todos os aspectos, em todos os sentidos da vida. Tudo bem? Vamos colocar agora aqui no alto o que te favorece nessa circunstância. Olha, nós temos ali erros que vem pedir para você tocar em frente, sabe? Experimentar as mudanças. Não é um M de mudança ali, tá? Não quer dizer isso exatamente, mas é quase. Inclusive nem é a letra M, se a gente for fazer a transliteração das runas para o nosso alfabeto latino aqui, tá? Mas é uma runa que traz a movimentação, a mudança, então isso está favorecido, sabe? Você seguir viagem, experimentar mais da sua jornada, hora de descobrir mais da vida, novos caminhos, novas formas de caminhar, saindo de um aprisionamento mental, vencendo as experiências cíclicas mesmo. Se não, né, se você não tem novas semeaduras, você não tem novas colheitas, tá? Aí a gente fica ali esperando que as mesmas sementes lançadas continuem gerando mais e mais frutos e não vai rolar. E aí não vai rolar, tá? E a runa que vem aqui embaixo, tá? Então ali em cima te favorece. Experimentar mais da sua jornada, viver esse processo de mudança, certo? Uma runa que mostra energia forte de parceria também, ainda mais com Manasa aqui no centro do jogo, que eu falei, né? Runa que aponta para o ser humano, convivência, pessoas que participam da sua jornada. Então aqui a gente tem uma ótima companhia para você experimentar ao seu lado, sabe? Vivendo recomeços, tendo aí colheitas a dois, sabe? Parceria afetiva, parceria profissional, um projeto profissional que pode gerar frutos aí, olha, né? O que pode ser uma nova oportunidade tanto para você quanto para as pessoas envolvidas, ok? Então nós temos isso também. E a runa que vem aqui embaixo, ela te atrapalha um pouco nesse momento. Então você tem que prestar atenção nessa energia para ela não jogar contra, tá? E aí vem exatamente Soul Willow, a runa do Sol aqui. Se ela vem numa posição mostrando que pode te atrapalhar, e cada runa vai ter o aspecto positivo e negativo, tá? Por isso que a gente pode também marcar uma casa para a gente apontar para o que é o positivo mesmo. Então vamos potencializar essa energia. É como se fosse luz e sombra, né? Vamos dizer. E aí, olha que interessante, vem exatamente a runa do Sol na posição de sombra do jogo. Sabe o que significa isso? Você não ter autoconfiança, você não acreditar no seu brilho, na força de realização que você tem, aqui onde você pode duvidar de ser feliz, com a runa do Sol vindo na posição de sombra do jogo, né? Aquilo que de repente fica enfraquecido no seu próprio ser, duvidar da própria felicidade, hesitar,
né? Quanto às suas capacidades, não confiar na sua própria luz, no seu brilho. Então você está precisando trabalhar isso daqui. Até para isso te ajudar a vencer aí também as próprias feridas e viver superação para você se colocar no melhor da vida. Tudo bem, gente? Então, essa foi a leitura para você. Opção 1, Amazonita. Curtiu? Deixa o seu like, se inscreve com a gente aqui no canal, ativa o sino para não perder nada. Os comentários estão aí para você participar, dizendo o que você quiser dizer. Fique à vontade. Vamos seguir aqui trabalhando. Agora temos na mesa a nossa opção 2, Pedra Ônix. O que está para acontecer na sua vida? Vamos às runas para você. Teve duas runas que já caíram da mão, uma aberta e uma fechada. Aqui caiu aberta, aqui Urus. Mostra o momento para você ousar, para você ser quem você é, para você não ficar na coleira, sabe? Para você viver mais da sua própria natureza e não estar ali numa energia de adequação ao sistema, fazer o que as pessoas esperam que você faça, só ficar seguindo ordens e sem seguir os seus instintos, o que a sua natureza te pede agora. Essa runa traz essa energia na mesa para você. Uma runa que, na previsão, se a gente está aqui para falar do que está para te acontecer, é uma runa que traz mudanças, mudanças que trazem situações que envolvem mais compromisso na sua vida, mais responsabilidade, tá? Portanto, a gente fala de uma energia de crescimento aqui, que é apontada para você, sabe? Onde você se torna alguém maior, tá? Então, agora a gente vai dar uma olhada no jogo. Teve bastante energia que abriu aqui na mesa para você. Tendo isso em vista, tá? A gente vai olhar o que caiu ali pertinho da sua pedra, que te representa aqui no jogo, tá? Então a gente tem ali a runa de movimento, Raido, junto com Pértero, que vai trazer a situação de você agora lidar com o desconhecido, certo? E como a gente está percebendo que é um momento para você de crescimento de vida, de assumir responsabilidades, de viver compromissos, isso envolve ter maturidade, né? E também lidar com pessoas maduras, mais determinação, mais decisão, partindo de você e lidando também com pessoas determinadas e decididas. Isso é muito bom, tá? Isso tá dando aqui uma energia de boa direção para o caminho. O Raido traz esse direcionamento, o caminho aberto para você seguir. E quando a gente está diante dessa circunstância de crescer na vida, de ser mais, de viver mudança, para viver com mais possibilidades, a gente está se lançando de um certo modo ao desconhecido, tá? Então é o que essa runa que está pertinho aqui da sua energia, né, representada pela sua pedra de escolha, informa. É hora de você experimentar os caminhos, porque a vida está te chamando para realizações importantes. A gente está falando aqui de um passo além na sua trajetória profissional, uma promoção que você pode ter, sabe? Um cargo superior que você pode alcançar, uma proposta de algo maior. A gente fala de um relacionamento, sabe? Então, se no amor você sente que as coisas estão aí meio ciscando, aqui você tem runas mostrando que tem compromisso aí para surgir, sabe? As coisas ficando mais sérias. Isso é muito especial, tá? Vejo aqui a espiritualidade abençoando os seus caminhos. Muito importante você seguir a sua intuição para dar os seus passos agora, porque isso é que vai te colocar no caminho das suas melhores colheitas e vai te trazer felicidade, tá bom? Você está no momento aqui
muito forte para se colocar em situações que vão te proporcionar uma grande realização de vida. E junto com essa vibração de felicidade apontando nos seus caminhos, vai ter um cuidado especial para você tomar também, que é com a inveja. Especialmente, tá? Porque onde a gente está ali, né, se conectando com a felicidade, com mais possibilidades, melhoria de vida, você sabe como é que é, né? É aquele prego que se destaca, né? E às vezes já tem alguém com martelo na mão. Sabe como é que é, né? A frase, o ditado popular: o prego que se destaca vai tomar martelada. Vai tomar necessariamente? Não. Principalmente porque você está no oráculo comigo e você está percebendo essa energia. Então você já pode se antecipar a ela. E essa é a grande magia de a gente se conectar ao oráculo. Não é lançar as runas, como é o nosso caso, é com que a gente está trabalhando aqui, né? E ficar só numa de eu vejo e vai acontecer isso e vai acontecer aquilo, sabe? Quando a gente, ao invés de ser um oraculista que recorre a uma ferramenta para nos orientar pela vida, entender um pouco mais diante do que nós estamos, quando a pessoa se coloca aqui no papel de um adivinhólogo, né? Querendo adivinhar tudo que vai ser ou deixar de ser de você. Não é assim, tá? A gente está aqui lançando esse olhar aos caminhos, entendendo para onde a vida aponta, né? E isso nos dá mais poder de ação também. Se eu consigo compreender diante do que eu estou, eu sei melhor o que fazer. Então é sempre um convite que o oráculo te faz, né? O de você ter mais do seu poder para dar os seus passos, revelando o que está diante de você, jogando luz no que está escuro, trazendo mais visão, certo? Então, se nós temos essa condição de gente que pode te invejar, você já sabe, né, que tem que tomar certas precauções aí nesse sentido, ok? Você ser firme nessa situação. O que eu estou percebendo? Olha, tem uma coisa literal, assim, exatamente literal no seu jogo aqui. Olhando para sua pedra e veio uma runa ali fechada, encostada. Sabe o que isso representa? Gente que se escora literalmente aqui em você e como não traz mensagem, gente que não acrescenta, né? Então, assim, às vezes a gente fala tratando-se de obsessores, né? Que muita gente chama no popularzão de encosto. Às vezes tem um encosto encarnado também, né? Que é aquela pessoa que cola na sua e se escora em você e quer vir pegando carona na sua energia, espera que você resolva tudo, que você sempre tome a frente, que você faça e aconteça, e a pessoa está sempre ali, né? Então, olha só, temos essa condição, tá? De gente que se escora em você aqui, gente que não acrescenta, e às vezes é daí que vem essa energia de inveja, porque a gente pega exatamente nessa direção aqui a coisa, sabe? De quem pode ter o seguinte pensamento: bom, né, se tá dando certo ali pra pessoa, é só colar nela, não preciso me esforçar para ver se vai dar certo para mim também. Muito conveniente, né? Para algumas pessoas esse tipo de pensamento. Então é uma revelação que você está recebendo aqui para sua vida. Isso pode refletir o que você já vem vivendo. Talvez quando eu estou falando isso você até já identifique aí, aponte para um certo alguém, né, que participa da sua caminhada, ou é o oráculo antecipando: olha, de repente você vai lidar com alguém que, sabe, vai cair nessa circunstância aqui, né? É aquela pessoa que vai colar na sua, esperar que você resolva e tal. E é como quem vai querer também receber os louros pelas suas ações. Então preste atenção nisso, tá? É algo que você não pode deixar acontecer, aí você tem que se impor mesmo. Primeiro porque você já tem essa runa que caiu da minha mão, então foi a primeira energia que o oráculo te revelou, sabe? Que é a runa é a runa do destemido também, é a runa onde você se impõe, mostrando a sua força, e também você tem aqui a runa do guerreiro espiritual, né? Que vai prezar pelo que é justo, pelo que é correto. Então você não é a pessoa obrigada a carregar ninguém, não, tá? Muita atenção com isso, porque às vezes a gente acaba, né, sendo meio permissivo com esse tipo de coisa, porque, poxa, coitada, né? A pessoa é tão legal. E às vezes você até sente, né? Você tem aquela gratidão pela vida: poxa, eu tenho tantas bênçãos, né? Então não me custa ajudar a pessoa. Ajudar é uma coisa, carregar nas costas é outra, né?
dar a vara para ensinar a pescar é uma coisa, ficar só entregando peixe para a pessoa nunca saber fazer por si é outra. Então eu acho que é um momento para você discernir, tá? Um momento forte para você espiritual, a espiritualidade que abre novos caminhos, novas possibilidades, traz para você aqui uma energia de crescimento, de nascimento. E assim, o que você começar a fazer agora, as runas indicam que prospera. E você pode ter uma boa companhia para isso. Tem uma parceria aqui. Então, se por um lado vem gente querendo se encostar, também vem gente que soma, tá? No sentido profissional, para produtividade, resultados mesmo, e também no sentido emocional, afetivo, tá? Aqui a gente tem a situação de algumas carências emocionais, de repente, que você vem vivendo, mudando, isso passando a ser diferente, tá? A gente vê essa energia de certas restrições no seu caminho, de limitações, de falta de algumas coisas, especialmente na parte sentimental, mudando, tá? E eu até vou te mostrar aqui no jogo onde está essa situação. Essa é a runa, que é a runa da necessidade, as faltas, as limitações, as carências, né? Aquilo que está faltando e a gente tem que se resolver nessa energia. Uma runa que é sempre uma grande professora também, porque nos ensina como a gente pode se virar diante daquilo que está faltando, como eu contorno, como eu dou um jeito ali, como eu vou pelas minhas próprias mãos, se está faltando uma companhia, né? E aí, aqui a gente tem a runa que aponta para o sentimento, a runa do elemento água, né? E no meio dessa situação vem aqui uma parceria, vem uma companhia, sabe? Alguém que passa a caminhar com você, e aí a gente percebe toda uma energia de abertura, de prosperidade, de participação espiritual, trazendo aqui os resultados pelos seus esforços. Então não tem nada em vão aqui para você. O que o oráculo está informando é realmente essa circunstância de um crescimento importante de vida e você num ótimo momento, sabe? Então, se a gente está aqui para responder o que está para acontecer na sua vida e o oráculo mostra que você está nesse momento de força para parceria, para resultados, sabe? Crescimento de vida, ascensão profissional, mais seriedade nos caminhos, você lidando com gente mais decidida, mais comprometida. Então é importante que você se perceba nesse momento, que você identifique esse momento para você ter a postura adequada também. Para você não se assustar, às vezes, né? Pela forma como a vida te convida a viver. Sabe? Por que que eu falo isso, gente? Principalmente porque você tem runa que aponta para novidades e para caminhos que se abrem aqui também. Então, às vezes é aquela situação de a gente estar ali na nossa necessidade, nas restrições, dificuldade para seguir, e o que a gente quer é caminhos abertos, né? A gente pede abertura de caminhos, a gente faz oração, faz ritual de abertura de caminhos, normal, né? Cada um se movimenta da sua própria forma na vida, buscando a sua melhoria. E aí o que que rola? A situação de o caminho se abrir e a pessoa se intimidar um pouco, às vezes, né? Com essa abertura, com a oportunidade que chega, né? De algo melhor profissionalmente, de você ganhar mais, ou de alguém que chega junto, sabe? Chegou junto, vamos, eu e você e eu, e aí você fala, ai meu Deus, e agora? Aconteceu de verdade, e agora? Será que eu vou saber viver a situação? É sobre isso que eu tô te falando, tá? Então não se intimide com a forma pela qual a vida tá te convidando, vai te convidar a viver, sabe? É um momento para você poder se firmar nas suas experiências e pegar uma direção mesmo de vida, sabe? A vida tomando forma aqui. Então você que de repente sente que as coisas estão assim meio soltas, meio jogadas e poxa, eu não sei direito o que é de mim, afetivamente, profissionalmente, a gente tem então, se for assim para você, se estiver sendo assim, sabe, as circunstâncias mudarem aí rapidamente e para melhor, tá? E a gente tem aqui também a informação ainda de alguma decisão rápida que você vai ter que tomar,
sabe? E aí já é o oráculo te preparando, olha, é coisa boa. E te traz melhoria, te fortalece. Então às vezes vem, sabe? Uma proposta, um caminho que se abre e você não tem muito tempo para pensar sobre aquilo. Surgiu, você tem que decidir. Fazer movimentos rápidos, tá? Então, guarda essa informação. Eu estou concluindo essa leitura no lançamento das sementes aqui. Vou trazer outro set para a gente colocar uma cruz e fazer mais uma previsão para você, tá? Seguindo no trabalho com as runas, assim que é. Mas guarda essa última informação aqui desse lançamento livre das runas. Você vai se deparar com uma possibilidade de vida que surge e que vai pedir da sua parte um movimento rápido. Guarda isso para você identificar. E aí vai acontecer, você vai saber exatamente do que eu estou falando agora, né? E possivelmente aí pela frente, quem sabe, né? Numa próxima participação sua no canal, você venha colocar aí nos comentários, agradecendo, poxa, aquela informação foi crucial, do jeito que bateu eu senti e eu guardei, porque nota uma coisa, é bastante coisa que eu falo aqui, né? A interpretação do oráculo, ela abre um portal assim muito muito vasto aqui para a gente trocar essa ideia, né? E nessa interpretação toda do oráculo que eu estou fazendo para você, tem coisas que às vezes passam batido, tem coisa que você fixa. E aí fica reverberando. Você vai terminar de assistir o vídeo, vai ter coisa que, assim, passou. Você não vai lembrar de tudo. E nem precisa ficar fazendo força para lembrar. Tem as coisas que naturalmente estarão no seu ser. Essas serão as maiores mensagens que você precisa ao seu momento, dentro das suas previsões, para você estar ali na conexão com essa energia, tá? Então essa é uma ideia que eu acredito que vai assim ser capturada, né, de um modo especial por muitos de vocês. Uma decisão rápida para ser tomada. Se você pensar muito, você vai perder, sabe? Uma janela de uma oportunidade ali que se abre e que está vindo para você, porque você é a prioridade, né? Mas se você se demora na decisão, pode passar, tá? Então presta atenção nisso. Achei potente aqui, gente, a visão oracular para você nessas sementes lançadas. Você comigo na Onyx. Então agora a gente vai trazer o nosso outro set para a gente formar uma cruz aí. Vamos ver o que sai aqui do saquinho. Vibrando no seu nome. Vou formar uma linha. Olha que curioso. A mesma runa. Isso é coincidência? Do oráculo? Não. É total sincronicidade, né? A mesma runa, Urus, que caiu das minhas mãos enquanto eu estava preparando para lançar sementes para você na nossa leitura livre. Agora, a primeira que eu retiro do saquinho é ela também, né? Então, sabe, enfatizando essa mensagem de você viver um momento de crescimento, de as coisas ficando mais sérias, de você precisar ser a pessoa determinada e a pessoa que ousa, sabe? E que segue os próprios instintos e que vai tentar viver do seu jeito e não seguindo como alguém quer que você faça, tá? Essa runa tá aí, trazendo mudança de vida que te coloca em um patamar diferente. Agora vem Raido, a mesma runa que estava pertinho da sua pedra ali, indicando direção e que indica a situação de você ter que tomar uma decisão rápida. Olha como que o oráculo ele está abrindo agora com esse segundo set que eu estou trabalhando, né? Ali, olha, jogando um holofote mesmo na mensagem que foi trabalhada para você pelas sementes, né? Como a mensagem que estava ali, ela te pertence, trata-se de situação nos seus caminhos e que envolve, principalmente, eu diria, presença de espírito, tá? Aqui para que você não seja aquela pessoa boiando agora, né? De modo a não estar na percepção correta do que surge para você viver, tá? Aqui a gente tem Ansus, a runa que traz essa comunhão com a espiritualidade, uma runa de comunicação e que traz essa mensagem, sabe?
do alto mesmo, de conexão com as divindades, para que você coloque em si a sabedoria que você precisa para justamente fazer os seus movimentos, sabe? E aí assumir os compromissos de vida que estão surgindo aí no seu nome, tá? Uma runa de aprendizado, de lições de vida, de sabedoria e essa comunicação que não é só espiritual, mas é humana também. O sentido da comunicação. E aqui, como a gente tem Raido, que envolve tomada de decisão, caminhos, movimentação, aqui a gente percebe exatamente uma pessoa decidida, determinada, que toma uma iniciativa de conversar com você. Olha aí. E aqui a gente tem, então, uma proposta de vida profissional, afetiva, sabe? É essa energia que está vindo, de proposta de vida, e é daí que vem a situação do que gera mudança, do que traz força de compromisso, sabe? É gente que vem e vem decidida. Quero você. Seja, né, ao meu lado como parceria de vida, seja trabalhando comigo, quero você. E o que eu tô te oferecendo aqui, cola na minha que é sucesso. É isso, tá? É isso que vem como energia de alguém que se aproxima, tá? Então, na mensagem livre aí da colocação das runas, nós temos isso. Vamos fechar a cruz agora. Vou colocar na parte superior dela o que seria assim, vamos colocar assim, ó, aqui é luz e aqui é sombra, tá? Então nessa partezinha aqui é o que vem te favorecer. Bercano, a runa que te convida a viver renovação, uma runa de nascimento, de novas possibilidades, tá? De você se colocar nessa energia do que surge no seu caminho e alimentar isso no seu próprio ser, cuidando da forma certa, valorizando, prezando exatamente por essa circunstância que vem aqui. Dá valor, tá? Poxa, alguém vai chegar junto em você aí, dá valor, porque é coisa boa, tá? Então é o que essa runa vem te mostrar. E seria a posição sombra, o que te atrapalha, o que pode te prejudicar, vem aqui, olha, pra gente perceber, tá? E aqui vem a runa Pértiro, que fala do desconhecido, né? Essa runa, nessa posição, ela vai falar algumas vezes, sabe, sobre o oculto, sobre coisas escondidas, certo? Mas aqui, gente, sinceramente, se a gente fosse levar o pé da letra, poxa, então vem uma coisa aqui muito boa e vale a pena viver, mas no fundo a gente que está escondendo alguma coisa, né? E que pode acabar ali me puxando o tapete, me traindo na minha confiança, não faria sentido, tá? Então, eu não vejo que o oráculo nos prega esse tipo de peça, não é assim que funciona, tá? Então, o que que eu observo nessa runa aqui para você? Se é a posição de sombra, muitas vezes é aquilo que te atrapalha no seu próprio ser também, então eu identificaria isso daqui, e principalmente porque é uma runa também que estava nas suas sementes lançadas, tá? Praticamente o jogo todo da cruz aqui trouxe novamente à mesa runas que já estavam na mensagem passada a você pelas sementes. Essa era uma delas, que estava pertinho de Raido ali junto à sua pedra, onde você tem que tomar decisão de viver o desconhecido porque é a oportunidade de vida trazendo crescimento. Então não faria sentido algum mesmo, sabe? Essa runa estar aqui mostrando alguém que pode te trair, alguém que esconde alguma coisa, que vai te colocar numa cilada, de modo a você evitar isso. Porque aí seria a gente jogar fora toda a mensagem alcançada. O que que eu percebo? Se a posição de sombra aqui pode ser a sombra do seu próprio ser, o que está mal resolvido no seu próprio ser, sabe? Então, algumas vezes o medo de viver o desconhecido, não confiar na própria sorte, quando a sorte te sorri, quando a vida abre para você, quando os caminhos se abrem, e aí você fica, peraí, não, peraí, será que é comigo mesmo? Não, aquela pessoa tá ali me chamando, será que é eu mesmo? Não é alguém que passou atrás de mim? Não, é com você, sabe? Então, cuidado com essa energia, tá? Eu diria, de duvidar da própria sorte e de medo de viver o desconhecido. Por quê? É o que vai te colocar, se você tem o temor diante do desconhecido, não é nem o que vai te colocar, é o que vai te manter exatamente na vida que você leva e sem uma possibilidade a mais, tá? E você está no momento favorável para viver descobertas. Então é a hora de se encorajar e de tomar decisões e de saber que a vida tem muito mais para ser em relação
ao que tem sido. Tem um passo a mais aí para ser dado, sabe? Que vai te colocar, como nós dissemos já, em um patamar acima, sabe? É você subindo um degrau aí, vivendo uma energia maior de um compromisso profissional ou afetivo também, tá? De repente você tem esses dois campos abertos. Para alguns de vocês pode ser mais um do que o outro. A gente está nessa mensagem coletiva, é você trazer para si e sentir como que o oráculo trabalha também os seus caminhos aí, tudo bem? Então essa foi a mensagem para você comigo na Pedra Ônix, a opção 2. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sino, use os comentários aí para dizer o que você quiser dizer, tá? Um prazer ter você por aqui comigo, participando desse trabalho com as runas, que é um oráculo, vamos dizer assim, não sei se mais místico seria a palavra, mas é um oráculo de uma profundidade, né? De uma experiência mais íntima, porque a gente está simplesmente olhando para alguns símbolos aqui. Digo isso algumas vezes, né? Não são cartas coloridas, arte, né? Um baralho bonitão, é aquilo que é mais conhecido pelas pessoas. Não é um oráculo assim de um valor visual, né? É o valor da mensagem. Então é essa coisa mais íntima, de mais essência mesmo, né? Não, eu costumo dizer que as runas não representam um oráculo assim de um entretenimento. É da essência da mensagem. É mais da essência da mensagem, tá? Bom, então, seguindo o nosso trabalho. E vamos então para opção 3, a apatita. O que está para acontecer na sua vida? Chegou a sua vez, hein? Vamos lá, gente. Olha só, o que eu tô pegando aqui como primeira visão para você, o que tá para acontecer na sua vida é uma situação de oportunidade de vida que te chama e que te convida a viver um desprendimento, uma nova fase de vida, onde você sai do que é conhecido, sai de uma zona de conforto, rompe um cordão umbilical aí, sabe? Você podendo se permitir ao novo. Talvez você que está assim num cansaço, numa rotina que não está te servindo, onde rola de repente um certo desânimo aí, tá? A gente tem a vida trazendo um agito aí, gerando possibilidade, novas visões de vida, nova forma de caminhar, sabe? Uma nova experiência que surge para você. E eu vejo isso fazendo muito bem, te trazendo felicidade, te ajudando a se encontrar na vida. Então a gente tem essa mensagem vindo muito a calhar também para quem anda se sentindo meio perdido aí entre vocês, sem saber muito bem por onde está indo, meio que vivendo por viver, levando os dias ali. E quando você tem aquele sentimento assim, eu quero que a vida me surpreenda, sabe? A vida tá precisando disso, tá tudo muito cinza, tá faltando um colorido diferente aí. É exatamente disso que a gente está falando. Isso vindo te gerar felicidade, te ajudando a se encontrar nas suas experiências, e isso tá de mãos dadas com o espiritual, tá? Vejo caminhos espirituais que se abrem para você aqui também, trazendo revelações de vida, insights, você se descobrindo nessa energia. E aí nós percebemos, né, o que é bem o processo da vida mesmo, de grandes mudanças que a gente pode viver, como aquelas que começam dentro, é de dentro para fora, tá? Então é você vivendo uma experiência íntima que te coloca em conexão com uma nova forma de viver, com novas possibilidades. Isso está diante de você aqui, tá? E é hora de você se encorajar a experimentar o que é o desconhecido, a viver diferente, sabe? A desbravar os caminhos aí, porque isso vem te trazer prosperidade. Vejo assim, os caminhos que estão se abrindo, a forma como a vida está te convidando a viver, com essa situação de novidades, de mudança de rotina, o quanto isso é enriquecedor e te coloca assim
em possibilidades muito melhores de vida, de você realmente viver com mais recursos, de você ter mais o que representa valor para si, sabe? No sentido de riqueza, e não somente me referindo à riqueza material, a ter mais dinheiro. Isso também tá aqui no jogo para você. Mas a riqueza no sentido do que tem valor para você, como conquistas, sabe? Então a gente fala de uma confirmação profissional, de uma conquista amorosa, de uma confirmação de caminho espiritual. Isso é muito importante. Veja um momento muito apropriado aqui também para você identificar um caminho espiritual para seguir. E isso mudando muito a sua estrutura de vida aqui também. E nesse aspecto, até mesmo a ancestralidade que te chama, sabe? E que te traz visões aqui a respeito de como se conduzir para você vencer os seus desafios aqui. Para muitos de vocês é um momento importante para lidar com mediunidade, tá? Caminho espiritual que se abre, onde você pode se reconhecer, se descobrir ali e entender o que muita gente fala, às vezes, né? De quando você trabalha o espiritual do jeito certo, então muito vem por acréscimo, sabe? É ali que você se encontra. Às vezes a gente fica tanto batendo cabeça, querendo resolver o dinheiro, querendo resolver o amor. Ah, e o espiritual depois eu olho, depois eu vejo isso daí, porque agora não é hora de rezar não, é hora de eu tentar me encontrar nesse mundão aqui, e depois eu vejo aí essa parte espiritual. Se a gente se propõe a fazer primeiro esse movimento, a gente entende que às vezes no caminho espiritual é onde se encontra um amor, no caminho espiritual é onde você descobre habilidades suas que você pode também ter como projeto de vida, né? Tornando-se algumas vezes o seu trabalho é uma questão de viver um desprendimento também, né, nesse aspecto das crenças engessadas, né? Por exemplo, como muita gente acha que tem essa separação do espiritual com o que é o sagrado, que é o profano. Ah, então, ai meu Deus, né? É pecado usar do que é espiritual para que eu tenha o meu dinheiro. Veja bem, o meu trabalho aqui, ele acontece, ele funciona de mãos dadas com a espiritualidade. O que eu estou fazendo para você agora. Então, quer dizer, se eu pensasse assim, eu não estaria aqui hoje com você, você não teria essa mensagem para receber. Então, tudo funciona em conjunto, né? E até acredito que na leitura anterior aqui, veio essa possibilidade de fazer o comentário ali sobre as próprias runas, que é um oráculo que pertence, né, a uma cultura de povos muito antigos, né, de ancestrais, povos germânicos, escandinavos, para os quais não havia a separação entre o que é o sagrado e o profano, principalmente se a gente for pensar nesses tempos mais recuados. E de quando que eu estou falando? Né? Século II, tá? A gente tá, pensa, a gente tá no século XXI agora, tô falando de século II da Era Comum, né? Imagina como era a vida, todas as limitações, todas as dificuldades, se você não encontra formas de ter ali como plantar para comer, você não tem mercado para ir comprar comida, né? Então, assim, nessa comunhão direta com a natureza, o quanto era importante para as pessoas que os deuses participassem diretamente da vida delas. Então não tinha separação de sagrado e profano. Viver era um ato sagrado. E tudo que pertence à vida sendo sagrado. O trabalho, abençoado pelos deuses, a moeda de troca, a riqueza que se adquire, uma parceria afetiva, o sexo, tudo abençoado pelos deuses. Então eu acredito que as runas estão te trazendo essa visão para que você se perceba nesse momento, entendendo a sua vida como um ato sagrado, sabe? E não criando dilemas na sua cabeça e vivendo separações. Ah, isso é aqui, isso é ali, sabe? A gente se atrapalha muito dessa forma. Então, até mesmo dentro do próprio tema, que é a previsão para você. O aspecto preditivo aqui do oráculo rúnico, né? O que está para acontecer na sua vida. Essa forma de você ter uma experiência de vida que unifica, que integra tudo isso. E você se percebendo de uma forma diferente e caminhando de uma forma diferente. Inclusive, a sensação, de repente, de um tédio, de tudo muito igual,
que talvez não seja para todos vocês. A gente está em uma leitura coletiva, afinal, você vai sentindo aí da sua parte o quanto tudo isso vai ressoando, né? Mas deve ter muitos de vocês aqui que estão na mensagem da apatita, que foi a sua escolha, e onde está rolando isso, né? Poxa, tá faltando um colorido na vida, tá tudo muito igual. E aí vai ser então essa grande mensagem, sabe, que vai te trazer aí descobertas, novos insights. É a luz de um novo dia, uma mensagem de esperança e uma mensagem de uma energia transformadora para você, que movimenta os caminhos com essa força espiritual onde você se descobre mais feliz, tá? E você se torna uma pessoa mais próspera também. Mas isso envolve muito, tá? Envolve muito da necessidade de você se encorajar diante dos caminhos que não são conhecidos por você agora. É também sobre enfrentar as circunstâncias, por que não dizer, né? É muito mais cômodo a gente dar os nossos passos por onde a gente já sabe caminhar. E quando a gente é convidado a caminhar por onde a gente nunca viu? E agora? É coisa boa, é cilada, por isso que você está no oráculo. Para saber se te convém ou se não te convém. E a gente está falando de experiências de vida transformadoras. Para você viver transformação, você tem que sair do óbvio, né? Então você tem que se encorajar para lidar com o desconhecido. A sorte está a seu favor agora porque é do seu merecimento. É justo para você que seja assim. Você está aqui recebendo a bênção dos seus ancestrais para que você possa prosperar, tá? Isso envolve tudo, tá bom, gente? Envolve tudo, os caminhos de vida, falando sobre carreira, forma de viver, sobre como viver o amor, tá? Se a gente tem aqui uma runa que traz felicidade para sua vida e algo próspero, a gente fala de um relacionamento próspero para você experimentar. E eu digo mais aqui, tá? Nesse aspecto, por exemplo, vamos falar um pouquinho então, vai? Vida amorosa. Nesse aspecto, trata-se de algo que não vem dando muito certo aí e que passa a funcionar para você, ou é uma nova experiência, é um novo alguém, sabe, que chega e mexe com você e você fala, meu Deus, não imaginava que poderia surgir alguém diferente a essa altura e mexer comigo e transformar minha forma de ver e largar aquele chinelo velho ali. É isso, tá, gente? É isso. Então, o que as runas dão aqui não é uma mensagem assim de passar a funcionar finalmente o que não vem funcionando, mas de algo diferente que surge e mexe com você, trazendo felicidade, trazendo prosperidade, tá? Aí é sobre se encorajar para viver o desconhecido, sabe? É sobre se permitir tentar viver o diferente para descobrir como que pode ser, ok? Falando de amor, eu vejo você nessa condição, tá? Claro que se você tá no seu relacionamento e tá de boa com seu parceiro, com a sua parceira, isso não se aplica tanto a você, né? Você não tá numa busca, mas a questão é para quem tá numa busca, sabe? Para você que sente que nesse caminho afetivo a vida tá meio cinza, aí também tá faltando aquele colorido, né? Aquela beleza de experimentar o valor de uma companhia, e aí você está tentando ali com uma tal pessoa que não vai. Será que vai daí? Não, a gente tem assim uma coisa que pode dar uma chacoalhada mesmo, tá? E essa é a parte onde você está no oráculo e você recebe uma mensagem, e é interessante que você internalize isso, sabe? Para você estar de posse dessa mensagem no seu próprio ser e trabalhar mais dessa observação da vida à sua volta, para que você expanda a sua forma de ver, sabe? É quando o oráculo vem, a sua visão tá assim, de repente você faz assim, ó, amplia, opa, olha, tem uma possibilidade ali, tem alguém que tá vindo dali e tal, e às vezes você nem queria olhar, você tava aqui, sabe? Quando, né? Pensa no cavalo, né? Que ele tá ali com aquela viseira, que eu não sei o nome específico, né? Para ele olhar só para frente, ele não pode olhar para os lados. Só que você não é um cavalo para precisar disso, né? Muita gente se esquece e vive exatamente assim, tá? Então, às vezes a gente tem que saber, né? A gente tá olhando só numa reta, tem que saber olhar para a direita, para a esquerda, porque a vida tem mais direções, tem muita gente no mundo, né? E às vezes a gente sofre tanto por alguém que não tá merecendo esse sofrimento,
Então a gente vê, como eu brinquei aqui, muito desses caminhos aí que se abrem de repente para você ter uma possibilidade de largar o chinelo velho, né? Enfim, né? Isso vai de quanto te interessa também, claro. É abertura de vida, não é a vida te forçando a nada aqui não, tá? É abertura de vida, é possibilidade. Como eu disse, você tá num relacionamento, tá de boa, poxa, não tô buscando isso não. Então essa parte da leitura, ela não foi sua. Mas para quem tá nesse processo de busca, poxa, tem mais, eu sinto que a vida tem mais para acontecer e eu tô aqui querendo que dê certo, né? Fica uma pergunta, por que será que não deu até agora? Será que é por aí mesmo? Será que é com essa pessoa? Ou será um momento de você se perceber mais na sua própria luz, né? E assim notar como talvez quem não esteja te admirando ou te reconhecendo como você espera, né? Outra pessoa pode fazer isso. E aí pode dar aquela chacoalhada aí em você, te pegar, te rodopiar, sabe? E aí, emoções em vista, né? Enfim, permita-se, é a mensagem do oráculo, tá? Então, no lançamento aqui das runas, nós pegamos essa visão. E ainda eu te digo que essa condição, sabe? De alguém diferente que surge, de caminho que se abre, gerando essa movimentação. Isso daqui envolve não somente você se propor a caminhar, tá? Porque na vida tem isso, né? Muita gente às vezes fica pedindo a abertura do caminho e quando ele abriu, e agora? Como é que eu faço para caminhar? É sobre se propor, né? O caminho abriu, mas quem caminha é você. Então é se propor a caminhar. E aí não é somente se propor a caminhar para viver o que está no seu nome, mas sobre também não se demorar exatamente numa decisão sua a respeito disso, tá? A gente tem aqui essa runa que ela traz assim a direção que aponta, sabe, movimento de vida para acontecer, coisa que acontece rápido e que te pede rapidez também. É sobre decidir na vida para viver o que a vida tem para te proporcionar. E a gente está vendo só coisa boa aqui, tá? Então assim, você que deseja realmente poder alcançar essa mudança de vida, estar em um caminho diferente, viver uma possibilidade diferente, ter uma chance de experimentar uma plenitude que da forma como tem sido não está rolando, é dessa chance que a gente está falando, certo? Só que, como eu falei, não adianta o caminho se abrir se você não se propõe a caminhar. Não adianta você se propor a caminhar se você não toma uma decisão rápida a respeito disso, para agarrar uma oportunidade ali, para viver uma experiência, tá? Então, nós temos o oráculo dando para você toda essa condição no nosso lançamento, nessa visão inicial, tá? Vou fechar as sementes agora, vamos trazer o nosso outro set, vamos abrir uma cruz aqui para a gente trocar mais uma ideia, pegar aí mais uma previsão para você. Tá aqui o saquinho, as pecinhas aqui dentro. Vamos mexer. Vamos ver o que sai. Será formada aqui uma linha com uma mensagem livre. Curiosamente, já vem essa runa que estava no centro do seu jogo no lançamento das sementes, trazendo aí a força de recomeço, de transformação de vida, de despertar para novas possibilidades, uma visão a mais sobre os caminhos, os insights que te colocam aqui, olha, na conexão para que você tenha uma experiência que enriquece, algo que é próspero para você, sabe? E aí a gente tem Hagalaz, que é a runa do granizo, a tempestade, a ruptura, o corte, ou seja, para você viver essa circunstância, você tem que ter um desprendimento, tá? E nós vimos isso acontecer. Não era essa runa que estava lá no lançamento das suas sementes, mas era a mesma mensagem, com outros caracteres ali, trazendo essa informação. E essa daqui é bem na lata mesmo, tá? É uma transformação de vida significativa mesmo, tá? Aqui é como, guardadas as proporções, a energia da torre do tarô,
no sentido de destruição e reconstrução, reformulação, reestruturar, ressignificar, a vida sendo ressignificada. E para que a gente possa receber novas vibrações, a gente tem que saber abrir espaço. E essa é a runa que justamente leva embora também algumas coisas, tá? Então, o que eu tenho para te dizer? Não tema também essa movimentação da vida. Portanto, não é somente sobre ter coragem de assumir os seus caminhos, mas também não entrar no temor diante das mudanças, sabe? Porque aqui você tem a luz de um novo dia, é um despertar, certo? Então a gente vê as coisas que às vezes vem, né, uma tempestade leva embora, porque tem um novo dia para nascer trazendo o que é rico para você, o que te faz perceber que a vida vale a pena, o que vai te gerar prosperidade, sabe? Então a gente vê essa energia pedindo passagem, mas um desprendimento que está sendo necessário. Você também, para poder viver isso, saber viver as suas rupturas. Então, se a gente falar de vida amorosa, energia de relacionamento, é aquele negócio, né? Tem um monte de gente que está infeliz, mas também não larga, né? Ah, porque sozinho eu não fico. Eu só saio daqui na hora que surgir um outro alguém. O que acontece aí? O espaço está ocupado, né? Aí vamos pensar, muita gente fala assim, o universo. Beleza, então vamos falar aqui. O universo olha para você e fala, já tem alguém ali. Beleza, então deixa eu ver quem tá sozinho e vou passar alguém pra companhia ali. E aí, né? Às vezes, sabe, o universo, como a galera fala, não vai sacar se você tá feliz ou não tá. Viu somente que você tem uma companhia. Ou seja, beleza, ali tá resolvido, né? Vamos ver que para quem tá faltando alguém aí, né? Então vamos cuidar de outra pessoa, das necessidades do outro, não da sua, sabe? E é nesse ponto, é sobre a gente ter a honestidade consigo mesmo, né? Poxa, eu não largo o que não está me fazendo feliz porque eu tenho medo da solidão, mas continuar vivendo infeliz é o caminho? A gente tem que ter a honestidade. Poxa, o que eu sei é que aqui eu não estou feliz, então eu não estou feliz e eu também não vou conseguir levar a pessoa para essa felicidade para essa pessoa que eu estou segurando na minha energia. Então não está servindo para ninguém, isso daí no fim das contas. Pode ser a necessidade de libertar aqui, né? De se libertar, de libertar o outro, e aí vamos para a vida. Vamos ver o que pode ser aí. É a sua consciência que está no lugar sabendo, bom, eu deixei de viver a situação onde eu sabia que não tinha felicidade para mim ali. Ponto. Se vai ter alguém ou não vai, eu fiz o que era o correto a se fazer. Sabe? E a partir daí é onde você abre um espaço ao seu lado, você pode também, né, receber uma nova companhia. Na vida amorosa acontece isso muito, tá? Tem muita gente assim, aqui tá ruim, mas eu não largo, vou esperar chegar outro. Aí, sabe? Aí você comete um ato ali, às vezes, que não é de honra, né? Porque você tá com alguém, aí você foi experimentar uma coisa com o outro para ver se é mais legal, aí você troca. Então, começou do jeito errado também, né? Diferente de você começar a ter um contato com alguém, poxa, e aí, você tem alguém? Não. E eu também não. Poxa, os dois desimpedidos, caminho para seguir. Agora, se você tá no enrosco, aí aparece uma pessoa, você não tá na sua energia correta para fluir com essa oportunidade que a vida te trouxe, tá? Então, a gente vê aqui, né, muito dessa questão, com essas runas colocadas na mesa para você. Energia que pede passagem, mas que precisa encontrar um espaço aqui para funcionar no seu caminho, né? Então tem uma limpeza a se fazer. E para você fazer isso, assim, a honestidade consigo. Tô feliz? Não. Então, peraí, né? Veja o quanto te cabe, tá? Não é o oráculo determinando o que você deve fazer ou não, mas é o quanto te cabe, o quanto isso bate no seu sentimento e às vezes fala, caramba, era isso, né? Só precisava que alguém me dissesse. Se foi o caso, então pensa com carinho aí, né? Sobre as suas necessidades emocionais. Agora, vamos completar. Vou colocar uma cruz aqui para você. Uma runa entrando aqui em cima, outra que vai entrar embaixo, tá? Aqui como seria luz, como se fosse luz e sombra. Aqui o que é o positivo, aqui o que vai ser o negativo. Essa foi uma mensagem livre, oracular, tá? Então no positivo, o que te favorece, a gente tem Urus, que é sobre a sua força,
sobre o seu instinto, o que a força do seu instinto te pede para fazer. E você tendo a coragem, sendo uma pessoa determinada nas suas ações, vivendo o que representa as suas maiores vontades, sabe? E não o que representa as vontades alheias. Vivendo mais do seu jeito e não do jeito que alguém quer que você viva. Essa é uma runa que te favorece nessa postura para a vida. No sentido preditivo aqui, ela vai falar sobre mudança de vida, sobre o que é gerado nos seus caminhos e que te traz crescimento, sabe? E aqui tem força de decisão, de determinação e maturidade. Então, se nós vemos, né, tudo isso que nós falamos a respeito de vida amorosa, por exemplo, e até voltando um pouco na mensagem das sementes, onde nós falamos, olha, como é que está o cenário aí com essa mensagem oracular? É para poder dar certo agora o que não deu até então? Ou é uma situação nova surgindo e que funciona melhor? E nós vimos que trata-se de uma situação nova, tá? E agora a gente vê, né, um recomeço de vida, novas possibilidades, trazendo uma experiência rica, essa energia pedindo passagem se houver um espaço para ela fluir, com rupturas que são feitas aqui. E aí você lidando com alguém que seja uma pessoa mais madura, mais decidida, mais determinada a ter essa experiência. E não aquela pessoa que fica ali cozinhando galo e arrastando a situação, sabe? E não vai, e você ali esperando e o tempo vai passando e não vai, sabe? Então a gente tem essa mudança aí que pode, sabe, fazer a coisa acontecer totalmente diferente. Isso está favorecido aí. E agora, para a gente fechar aqui embaixo, essa cruz para você, olha, vem Tiwaz, a runa do guerreiro espiritual, da coragem, das ações, tá? Mas vem na posição de sombra. A posição de sombra, ela pode representar o que te atrapalha ou aquilo que está enfraquecido no seu ser, né? E a energia que não está com a capacidade total dela para fluir também, né? Então nós temos um pouco de cada coisa aqui. Por quê? Tiwaz, como a runa das iniciativas, da atitude para você, né? De repente é aquela situação de você só vai para querer viver e não coloca uma estratégia, tá? Então é uma runa que está aqui e te pede um certo cuidado com precipitar as suas ações. Não é porque você tem que tomar decisões rápidas que serão decisões impensadas, tá? É uma forma estratégica de você pensar a respeito da vida. E o que pode estar enfraquecido no seu ser aqui? É a coragem de viver as novidades, tá? Sendo a runa da coragem, da determinação aqui também, principalmente junto com o Urus que está lá em cima, tá? Coragem, determinação, enfrentar circunstâncias, confiar na vitória, sabe? Nesse sentido de viver o novo. Se isso está fraco no seu ser, então pode te faltar essa vibração para se colocar em novas experiências. Então a gente tem isso aqui também, tá? E no sentido preditivo, né? O que a gente pega nessa mensagem aqui? O que a gente pode, às vezes, estar esperando de atitudes de algumas pessoas e que não acontecem, sabe? Então, a gente percebe, né, que depende de decisões que você toma para você se colocar diante daquilo que vai te dar mais realização e não esperar, principalmente que pessoas envolvidas com você que não decidiram até hoje, você continuar esperando para ver se em algum momento ainda acabam decidindo, né? Uma espera dessa parte, né, diante das pessoas não é legal agora. Esperar dos outros, sabe? Agora, se você chama para si a força de vida, escolhe os seus próprios caminhos, toma as suas decisões, não fica refém, à mercê das circunstâncias, da vontade alheia, aí as coisas fluem, tá? Então é sobre decidir mudar de vida e não esperar que as pessoas já conhecidas, que as mesmas pessoas de sempre venham causar mudanças. Isso está mais difícil aí, tudo bem? Assim que a gente faz, então, essa observação fechando essa cruz rúnica para você, somada ao que já foi, né? Então, a mensagem no lançamento das sementes que você recebeu. E com isso, concluímos o trabalho de hoje com a leitura que acabou de acontecer, então, para você aqui na opção 3, a Patita. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreve, ativa o sino, use os comentários para dizer o que quiser. Um prazer contar com a sua presença nesse canal, participando do meu trabalho, que é feito com muita dedicação aqui
por você, desejando a sua melhoria de vida sempre. Então, gente, um beijo e até a próxima.